tema é disciplina doméstica. Né? E dentro desse assunto, que Deus pôs no meu coração desde segunda-feira, foi para falar aos irmãos sobre filhos de pais cristãos que não querem mais saber nem de igreja e alguns até nem de Deus. É uma constatação difícil, é uma constatação que machuca o coração da gente. Né? Mas é uma constatação que tem ocorrido com cada vez mais frequência. Né? Eu questionei Deus, né? Mas é isso mesmo que o Senhor deseja que eu aborde? Né? E eu vou dizer para vocês por que isso particularmente mexeu comigo essa semana. Né? É porque eu luto com esse problema. Né? Eu tenho 5 filhos, né, dos quais um está na igreja, está com Deus, é ativo na igreja, e 4 não. Então, isso, eu luto com isso há mais de 20 anos. Né? E é triste a gente, como cristão, constatar isso. Contando um pouco da minha história, para vocês entenderem por que chegou a esse ponto, né, de eu ter 4 filhos que não são convertidos. Né? Eu nasci num lar dividido, minha mãe era cristã, mas meu pai era ateu. Né? E a minha mãe lutou a vida inteira para que meu pai se convertesse. Né? Eu perdi minha mãe com 15 anos, saí de casa com 17, ainda menor de idade, porque briguei com meu pai, saí de casa, e caí no mundo nem sequer se lembrando daquilo que eu aprendi. Durante 15 anos, a minha mãe me manteve, você vai na igreja, quer queira, quer não, você vai e acabou. A semente ela plantou, ela esteve lá o tempo todo. Né? E só para dizer uma coisa maravilhosa, né? Meu pai, que foi ateu durante 80 anos, né? Foi convertido por mim e pela Lília, no final da vida, né? na cama de um hospital. Ele ficou praticamente 60 dias internado, e durante 60 dias eu li a Bíblia para ele. Até que no momento ele se converteu, pediu para chamar o pastor, pediu para o pastor que queria aceitar a Cristo, e foi uma coisa maravilhosa, né? Porque, na verdade, foi concedido a mim por Deus completar o trabalho da minha mãe. Né? Que durante a vida toda dela, de casada, tentou levar ele para Cristo e não conseguiu. Mas, enfim, eu caí nesse mundo sem me lembrar daquilo, era muito jovem, muito moleque, estava muito, vamos dizer assim, extasiado com o fato de com 17 anos estar dirigindo a minha vida. Né? Morei numa pensão, saí de casa, morei numa pensão, enfim. Não só extasiado, mas também eu estava assim, sem saber o que fazer propriamente dito, que rumo tomar, então as coisas eram uma avalanche, né, na minha vida. Né? Se a minha mãe fosse viva, no tempo em que eu passei sem Jesus, certamente ela ia ficar muito triste com os caminhos que eu tomei, porque os caminhos que eu tomei foram caminhos do mundo mesmo. Eu fumei, eu bebi, eu tive... Tudo que uma pessoa do mundo faz, eu fazia. E se ela fosse viva, ela teria com certeza tentado de todas as formas me trazer de novo para Jesus, mas ela não era. Mas Deus foi muito misericordioso, né? Porque aos 40 anos, ele falou, chega, né? Daqui por diante você vai ser meu, eu vou dirigir os seus passos, eu vou tomar conta da sua vida. E de uma maneira bastante dolorosa, muito semelhante ao que o meu pai passou, né? Eu passei 40 dias no UTI. Né? E nesses 40 dias eu pude... ter o Espírito Santo trabalhando na minha vida, porque a centelha estava lá, a sementinha estava lá, plantada pela minha mãe. Né? E esses 40 dias de sofrimento fizeram com que o Espírito Santo novamente se revelasse a mim, agora de uma maneira definitiva. Então foi uma conversão dolorosa em todos os aspectos, dolorosa fisicamente, dolorosa familiarmente, dolorosa espiritualmente, mas acima de tudo, né, genuína.
eu nunca mais me voltei para o mundo. Mas como eu não era convertido nesse período, no período em que eu saí da casa do meu pai com 17 anos até os 40, quando eu fui deitado no leito do hospital, meus filhos foram sendo criados sem a palavra. E mesmo após a minha conversão, depois dos 40 anos, eu tenho, durante 20 anos, praticamente, 20 e poucos anos, eu tenho procurado, através da palavra e através do testemunho, tentado trazê-los para a igreja. Um só se converteu. Até agora. Eu tenho certeza que antes de eu morrer, os outros 4 irão se converter também. Mas até agora só um. E os outros 4 reconhecem a mudança que aconteceu no pai. Eles falam, não, pai, você está diferente. A sua vida é outra. A forma como você se comporta, o que você fala, o que você diz, o que você faz, é completamente diferente daquele pai que eu conheci antes. Muito melhor do que aquele pai que eu conheci antes. Mas eles não se mostram, mesmo assim, interessados e dispostos a se converter e a servir o Deus que eu sirvo. Eles reconhecem, eles veem, o testemunho é dado e é reconhecido, mas ainda assim eles não se locomoveram ainda nessa direção, a não ser um. Esse um é convertido genuíno, líder de mocidade na igreja dele, enfim. Certamente há aqui hoje, e eu gostaria até que houvessem mais, mas há aqui hoje pais e mães que lutam com um problema semelhante ao meu. Filhos que não querem nem saber de igreja e alguns até que nem querem saber de Deus. Alguns tiveram até a oportunidade, alguns desses filhos tiveram até a oportunidade de ouvir a palavra desde pequeno. Mas depois, gradativamente, foram se afastando. Isso acontece aqui na nossa igreja, acontece em outras igrejas também, acontece nas igrejas evangélicas, nas presbiterianas, nas batistas, nas católicas, acontece, é um fenômeno geral. Aqui no Brasil, fora daqui. Alguém falou, não sei se foi o França, se foi o pastor, fez uma estatística, falou sobre uma estatística recente, que na Europa estão se fechando com muita rapidez e de uma maneira avassaladora igrejas. Em todo mundo está acontecendo isso. E por que estão fechando igrejas? Porque não se renova o rebanho. E se não se renova o rebanho, por que isso está acontecendo? Porque adolescentes e jovens estão cada dia mais se afastando da igreja e cada dia mais rapidamente. Então, algumas desses jovens, desses adolescentes, estavam aqui e nas outras igrejas desde pequenos, mas foram se afastando. E outros, o que mais assusta é que outros talvez estejam nesse processo de afastamento. Porque esse é um processo, não é uma coisa que acontece repentinamente. O filho da gente não acorda de manhã e fala, não vou mais para a igreja. Não quero mais esse Deus. Não acontece assim. Isso é um processo, a gente vai ver em tudo aquilo que a gente vai discutir durante esse domingo e o outro domingo. Pois não. Nós vamos ver isso aí. Nós vamos ver isso aí. Esse é um fator. De forma nenhuma. É verdade. Nós vamos ver que esse é um dos fatores, mas não é o único fator. Mas isso nos assusta, como pais. Pais que são pais de adolescentes, pais que são pais de jovens, isso nos assusta. A gente não quer que isso aconteça. A gente chega a dizer, alguns chegam a dizer, mas por que, Senhor? O que nós fizemos de errado? O que eu fiz de errado como pai? O que eu fiz de errado como mãe? O que está acontecendo? Não é o meu desejo, eu nunca quis isso.
Eu sempre botei os meus filhos na igreja desde pequenos. Por que isso acontece? Então, a gente vai começar hoje a avaliar a questão. Eu vou tocando o produto de tudo aquilo que eu elaborei. E na medida que os irmãos se sentirem necessidade de ir fazendo as suas colocações, por favor, estejam à vontade. Tá bom? Então, começando a avaliar a questão. Né? É importante, tanto para pais que estejam vivendo essa situação, como para pais de crianças ainda pequenas, que ainda são trazidas, né, para a igreja sem resistência, que nós tentemos entender o porquê que isso ocorre. Por que adolescentes e jovens estão cada dia mais questionando, né, as crenças, os valores cristãos, as crenças dos seus pais, né? Mesmo algum deles tendo crescido na escola bíblica dominical de manhã, nos cultos, nos domingos, etc, etc. Para tentar responder essa questão, nós vamos lançar mão de algumas coisas. Primeiro, e evidentemente sempre, né, alguns exemplos bíblicos. O que a Bíblia nos diz sobre relações entre pais e filhos? Segundo, uma avaliação do ambiente que hoje os nossos adolescentes e os nossos jovens vivem, né? Que foi o que a irmã colocou aqui. Né? Terceiro, a ótica dos pais, né, quando eles enfrentam esse problema. Quarto, a ótica dos filhos que estão vivendo esse problema, que é muito importante. Porque geralmente o pai olha e fala, eu não fiz nada errado. E o filho? Como é que o filho pensa? Qual é a construção do raciocínio que leva ele a esse processo? E a ótica das igrejas, que é tão importante quanto. Né? Como é que as igrejas estão enfrentando essa situação? Como é que as igrejas estão enfrentando esse problema? Então, vamos começar lá pelos exemplos bíblicos das relações entre pais e filhos. Né? A Bíblia tem inúmeros exemplos, né, de relação entre pais e filhos. Eu escolhi 4 e mais algumas citações que estão dispersas na Bíblia, né? Mas eu acho que é o suficiente. Vamos começar lá pelo começo da Bíblia, né? Jacó e os seus filhos. Né? Os filhos de Jacó, eles foram tão importantes na Bíblia, porque eles foram os cabeças das tribos de Israel. Né? As 12 tribos de Israel eram oriundas dos 12 filhos de Jacó. Né? E mais tarde, né, não por acaso, né, apenas uma curiosidade, né, essas 12 tribos estiveram representadas pelos 12 apóstolos. Né? Não foi por acaso que Cristo escolheu 12 apóstolos. Né? Esses números são muito significativos na Bíblia. Né? Mas a palavra nos diz que, embora todos os filhos de Jacó tenham recebido a mesma educação, eles revelaram personalidades e índoles diversas. Vocês se lembram disso? Todos receberam a mesma educação, todos moravam juntos no mesmo lugar, embora de mães diferentes, mas as mães, naquele tempo, a bigamia, a trigamia era algo comum, mas eles viviam em tendas no mesmo lugar, recebendo a mesma educação, do mesmo pai e da mesma mãe, ou das mesmas mães. Né? Mas eles revelaram índoles diferentes, personalidades diferentes. Né? Alguns inclinados para o mal, né? Um deles empurrou José para dentro do buraco, venderam José, aquela coisa toda. Né? Alguns apresentando fraqueza de caráter, né? E outros ainda amáveis e fiéis a Deus, como Jesus, como Benjamim. Né? Jacó, por sua vez, ele apresentava um claro problema de tratamento desigual. Né? Ele apresentava isso. Né? Primeiro, ele mostrava explicitamente, não era uma coisa que ele escondia, mas ele mostrava explicitamente que ele preferia Raquel a Lia. Raquel era a segunda esposa, mas era a esposa amada. Lia era a sua obrigação. Só que ele não escondia isso, ele mostrava isso para a família. E depois mostrava explicitamente a sua preferência por José. Então, ele, de uma certa forma, ele deixava os outros filhos numa situação secundária. José é José, o resto é o resto. Pois é, causou ciúmes e também causou uma certa preocupação, como eu coloquei lá, porque era comum ao primogênito, e José não era o primogênito, né, ser o preferido.
O preferido do pai, o preferido na hierarquia, o preferido até na questão da herança. Mas Jacó estava dando todos os sinais que se ele morresse, José é que ia tomar conta do negócio. E os irmãos, então, ficaram malucos, como a gente já conhece. Né? E depois do desaparecimento de José, ele continuou fazendo preferências, preferindo Benjamim aos demais. E Benjamim era o caçula. Era o último na hierarquia. Né? Não vou entrar aqui ainda, pelo menos, né? Não vou entrar aqui ainda no o que é certo, o que é errado, etc. Só vou passar as situações para os irmãos se inteirarem de que na Bíblia é muito comum você encontrar situações conflitivas, de conflito entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, enfim. Tá certo? Vamos ver o caso de Sansão, né? Que está lá em Juízes, de 13 a 16. Né? Ele foi divinamente eleito para ter uma vida separada para Deus. Deus deu a ele poderes sobrenaturais, ele tinha uma força descomunal. Né? E Sansão foi criado, quando Sansão nasceu, um anjo surgiu para a mãe de Sansão e para o pai de Sansão e disse o seguinte: ele vai ter que ser separado, ele vai ter que comer só isso, ele vai ter que beber só aquilo, ele vai ter que ser tratado assim, 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 assado, ele só vai poder aprender isso porque ele está separado para ser uma pessoa dedicada exclusivamente a Deus, o Senhor. Então foi para isso que Sansão nasceu. Então ele foi criado nesse rigor. Né? Você não pode tomar bebida forte, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, você só pode escolher mulheres entre as pessoas da sua tribo, enfim. Mas, no entanto, no chegar da juventude, né, ele sentindo-se cheio de si, né, por causa da sua força, da sua inteligência, né? Sansão, a Bíblia diz que Sansão era muito inteligente, ele fazia enigmas que ninguém conseguia desvendar. Né? Além de forte, ele tinha cabeça. Né? Mas isso subiu tanto a cabeça dele, né? Essa força descomunal, essa inteligência, essa beleza, né? Que dizem que a Bíblia diz que Sansão era um homem bonito, né? Que ele desviou-se daquilo que os seus pais e Deus queriam para ele, e de tudo aquilo que ele havia aprendido. Vocês percebem que ele foi, até aproximadamente os seus 30 anos, ele foi orientado. Ele foi praticamente seguido passo a passo por sacerdotes, por pessoas, para que ele pudesse ser uma pessoa única e exclusivamente voltada para Deus. Mas ele se entregou aos desejos da carne, ao convívio de pessoas que não eram do seu povo, e não eram do povo de Deus. Né? E somente mais tarde, né, traído, humilhado por esse povo, iludido, né, que ele havia escolhido, ele se arrependeu e novamente consciente, então, de que a sua força não provinha dele, mas provinha do Senhor, é que ele cumpriu a missão para a qual ele havia nascido, né, que era libertar o povo dos filisteus. Né? Vamos ver um terceiro exemplo, que é o exemplo do sacerdote Eli e dos seus filhos, né? Que está em 1 Samuel 2. Né? Eli era um sacerdote, portanto, era um líder espiritual supremo, né, em Israel. E segundo a tradição da época, os seus filhos deveriam ajudá-lo, deveriam colaborar com ele. Filhos também foram criados dentro do templo com ensinamentos bíblicos, com ensinamentos de acordo com o conhecimento do Senhor daquela época. Né? Mas diz a palavra que ainda assim, apesar de terem crescido no templo, né? Portanto, imagina-se que eles tenham aprendido tudo o que era possível aprender para serem sacerdotes no futuro, né? Eles passaram a abusar da autoridade, pegando uma parte maior do que era o dízimo separado por sacerdotes e praticando até mesmo prostituição à porta do próprio templo. Eles se prostituíam com mulheres na frente do templo do Senhor. Ou seja, o Senhor para eles era nada. Né? Eles eram realmente maus. Né? Diz a Bíblia, se os irmãos entrarem lá em 2 Samuel, que ele censurou os filhos.
Ou seja, ele não ficou parado, ele censurou. Ele falou, não, vocês não podem fazer isso. Mas diz a Bíblia também que ele não os impediu. Ou seja, censurou, eles ouviram, mas continuaram fazendo a mesma coisa. E por não tê-los impedido, diz a Bíblia, assim honrando mais o amor que ele tinha pelos filhos do que o amor que ele tinha pela sua obrigação de sacerdote e como escolhido de Deus, os dois filhos de Eli foram mortos no mesmo dia. E Eli foi substituído por Samuel quer dizer, perdeu a bênção de Deus como sacerdote. Nós poderíamos citar aqui várias outras histórias, né, que ilustram a relação de pais e filhos, como, por exemplo, a de Davi. Né? Davi foi um ótimo general, era um homem segundo o coração de Deus, mas era um péssimo pai. Ele teve todo tipo de problema de relação com os filhos e entre filhos. Né? Desde incesto, traição de filho, filho querendo usurpar o poder dele, vai por aí. Né? Ou seja, ele cuidou muito bem da nação, cuidou muito, mas dos filhos, da família não cuidou zero. Né? Nós poderíamos falar do filho pródigo também, né? Que é um exemplo clássico, né? de filho que é criado na barba do pai, que de repente toma um rumo diferente, se arrepende, volta, aquela coisa toda que a gente já conhece. Poderíamos ainda apontar tantos outros ensinamentos, né, como o primeiro mandamento com promessa, né, honra teu pai e tua mãe, não é isso? Instrui a criança no caminho que deve andar, quem se nega a disciplinar seu filho não o ama, pais não irritem seus filhos, filhos não obedeçam seus pais, e vai por aí. A Bíblia está eivada, está cheia de exemplos, né, de relações conflituosas entre pais e filhos, exatamente para nos ensinar, né, sobre essa questão. Quer dizer, Deus nos deixou na Bíblia um legado muito importante sobre relações entre pais e filhos na própria Bíblia. Mas a ideia aqui, então, não é dar todos os exemplos que a Bíblia tem sobre o tema, né? Mas apenas ver que a Bíblia expõe várias relações difíceis entre pais e filhos, como a gente viu aqui. Né? E de filhos que permaneceram fiéis a Deus, né? Aprenderam dos seus pais o que tinham que aprender e permaneceram fiéis. E de filhos que aprenderam o que os seus pais tinham para lhes ensinar, o que a igreja tinha para lhes ensinar, e não permaneceram fiéis. A Bíblia tem os dois casos, como a gente já viu aqui. Ela também expõe inúmeros conselhos, né, para uma convivência correta, segundo a palavra, entre pais e filhos, e entre esses pais e filhos e Deus. E, acima de tudo, ela mostra que Deus tem um propósito para a vida de cada pai, de cada mãe, de cada filho, e não vai deixar de cumpri-lo. A Bíblia, todos esses exemplos que a gente viu, Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito na vida dos filhos de Jacó, Deus tinha um propósito na vida de Sansão, Deus tinha um propósito na vida de Eli e dos seus filhos, Deus tinha um propósito na vida de cada uma das pessoas, de cada um dos pais, de cada uma das mães, de cada um dos filhos que são citados na Bíblia. E tem um propósito na nossa vida também, e dos nossos filhos também. Resta a nós, né, com essa reflexão, trabalhar no sentido de avaliar que propósito é esse. Como é que eu posso trabalhar nesse sentido? E esse propósito, ele sempre se cumpriu, né, no tempo e do modo que Deus determinou. Quem diria que Sansão ia fazer o que fez na época em que ele estava com Dalila? Você acha que as pessoas que estavam enxergando aquela situação naquele momento, John, acha que eles imaginavam que Sansão iria destruir o povo filisteu? Ele era amigo do povo filisteu. Ele já havia se casado com uma filisteia. Você acha que José ia ser, que alguém quando soube que José havia sido escravizado no Egito, ou tinha ido para o Egito, imaginava, quando ele chegou lá, que ele seria governador? Deus tem propósitos e tem maneiras de fazer as coisas que não nos cabe questionar. No tempo e do modo dele. Né? Vamos partir para o segundo ponto, que é a avaliação do ambiente
em que hoje vivem os nossos jovens e adolescentes. Esse é um ponto importante para avaliar também. Nós temos a avaliação bíblica, mas nós vivemos num tempo que não é o tempo bíblico. Nós vivemos num tempo diferente, em que as coisas acontecem diferentes, que os nossos jovens, os nossos adolescentes estão vivendo este tempo, e nós também. Nós, pais, também estamos vivendo este tempo aqui. Né? Não é à toa que a palavra diz lá em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho onde deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ou ainda em Deuteronômio 6:7, as palavras que hoje eu te ordeno estejam no teu coração. Tu inculcarás. Em algumas versões tem essa palavra, inculcarás. Né? Com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Inculcarás esta palavra que hoje eu coloco no seu coração. Né? As ênfases da palavra, né, da Bíblia, estão em inculcar, que significa colocar dentro da mente, né? E em criança. Por que em criança? Por que a Bíblia não fala inculca na cabeça do jovem? Inculca na cabeça do adolescente. Por que a Bíblia não fala isso? Por que fala criança? Porque a criança, nessa época em que a criança ainda enxerga o pai como herói, ainda enxerga a mãe como heroína, é nesta época em que a criança consegue absorver esse ensino. Né? Então é nessa época, né, que a criança vive exclusivamente, ou quase exclusivamente, como criança, né, no lar. Ela tem poucos outros ambientes, além do lar, para viver. No máximo ela vai na escolinha, mas volta para casa. No máximo vou na casa da tia, mas volta para casa. É restrito. O ambiente em que ela vive é restrito praticamente ao lar, ao pai e à mãe, aos irmãos. Ela é muito dependente deles. E tem a eles como exemplo. A criança vê o pai e a mãe como exemplo, porque ela está convivendo o dia todo. Se meu pai está fazendo assim, então é assim que tem que fazer. Ele não tem outra referência. No máximo um tio, né? Mas assim, o tio de vez em quando, a professora lá da escolinha de vez em quando, o pai e a mãe são presentes em 90% do tempo. Eles, em geral, nessa idade, são os seus ídolos, o pai e a mãe, né? Aquela história certamente, quando o Luca for um pouquinho maior, quem que vai ser o herói do Luca? O Júnior. O Júnior vai ser o cara. Já é hoje, claro, mas ele é ainda muito pequenininho. Mas quando ele tiver 5, 6 anos, o Júnior vai ser o cara. Exatamente. Exatamente. Mas por que isso ocorre? É importante a gente analisar. Isso é verdade, o que você colocou, mas por que ocorre? Quais são as razões que levam a essa mudança? Então, a pergunta que eu estou começando para passar para o próximo slide é exatamente essa. Né? Então, por que dentro dessa situação tão maravilhosa, né, por que eles mudam na adolescência e na juventude? Não porque eles querem, não. Então, vamos ver por que muda. É simples. Né? Porque o ambiente, antes restrito ao lar, ao convívio quase exclusivo com os pais, ou com outras crianças da sua idade, na escola, né? As crianças pequenas convivem com outras crianças, têm as suas experiências, mas são experiências ainda restritas. Né? Mas quando ela vai crescendo, naturalmente o seu ambiente também vai se alargando. Né? E com a expansão do ambiente, se expandem as relações com outros formadores de opinião. Quem eram os formadores de opinião quando ela era criança? O pai e a mãe. Quando o ambiente vai se alargando, ela começa a entrar na internet, ela começa a ir para a escola, como a irmã colocou, ela começa a ir para festas. O ambiente em que ela se relaciona com outras pessoas vai se alargando. E na medida que isso ocorre, outras pessoas passam a ser formadoras de opinião, e não apenas o pai e a mãe.
A maior prova desse fenômeno, é verdade, inclusive eu usei esse termo, a maior prova desse fenômeno, né, de que o alagamento do ambiente, a entrada de novos formadores de opinião, faz a criança mudar de criança para adolescente, né, é o fenômeno da internet, do uso da internet cada vez mais cedo. Crianças que começam a mexer no... Eu conheço crianças que têm 4 anos e já joga videogame. Já joga videogame. Tá, o pai está falando... Está lá no videogame. Ela está recebendo informação. Não sei que jogo que ela está jogando, mas ela está recebendo informação. Outra informação que talvez não seja que o pai e a mãe gostaria que ela tivesse. Se ela tiver no WhatsApp, se ela tiver no Facebook, com 7, com 8, com 9, com 10 anos, ela está recebendo informação. Então, o fenômeno de uso cada vez mais cedo das redes sociais, né, e dos videogames está fazendo com que a adolescência tenha chegado cada vez mais cedo. Vocês têm percebido isso? Antigamente, adolescente era com 14 anos, com 15, com 16 era chamado adolescente. Hoje é com 12, com 10. Não é? Olha lá. Por quê? Por que ocorre isso? É importante que a gente entenda por que ocorre isso. Porque cada vez mais cedo ela sai daquela relação meu pai e minha mãe, para meu pai, minha mãe, meu videogame, meus amigos do Facebook, meus amigos do WhatsApp, meus amigos da escola, meu professor, e assim vai largando. Né? Novos ambientes e novos relacionamentos com outros formadores de opinião geram outras informações. E aqui vai o ponto fundamental. A maioria dessas informações, infelizmente, contraria os ensinamentos da Bíblia, da igreja e dos pais. Isso é incontestável, não dá mais para a gente ficar fechando os olhos para isso. O que o mundo está oferecendo para os nossos jovens e adolescentes hoje não é o que eu queria oferecer para ele, não é o que a igreja oferece para ele, e não é o que a Bíblia diz. Mas ele recebe essa informação assim mesmo. Eu não posso evitar que isso aconteça. Ele recebe assim mesmo. Conceitos enraizados pela Bíblia, algumas coisas que começam a mudar na cabeça dos adolescentes e dos jovens, né? Conceitos enraizados pela Bíblia como isso é certo e isso é errado, que a Bíblia sempre disse, existe um certo e existe um errado. Não me venha com esse negócio de que é tudo relativo. Certo, errado é errado. A Bíblia diz isso muito claramente. É coisa do maligno. Mas a Bíblia diz isso com muita clareza. Né? Só que o que ele aprende lá fora não, é uma coisa um pouquinho diferente. Né? Eles passam a ser contestados. Então eles saem, eles vão para esses ambientes, com tudo aquilo que eles aprenderam na EBD, com tudo que aprenderam na escola, com os pais, com tudo, e vão, e aí alguém fala, você está maluco? Que Deus é esse aí, cara? Para com isso. Isso é relativo, depende de cada pessoa, depende de cada momento. Não existe certo e errado. Né? Certo é o certo para você. Eu tenho o meu certo, você tem o seu certo. E aí ele volta para casa, caramba, que negócio é esse? Durante toda a minha vida, né? Toda a minha vida é 10 anos, 11 anos, 12 anos, 14. Né? Durante toda a minha vida eu aprendi que certo é certo e errado é errado. Aí chega lá, os caras começam a tirar sarro da minha cara. Dizendo que não existe esse negócio de certo e errado. Certo é o meu certo e errado é o seu errado. A crença antes inabalável da dependência de Deus, que ele aprendeu dos pais, que ele aprendeu na igreja, né? E é desafiada todo dia na escola, todo dia. Né? Nas festas, na internet. Né? Sob a alegação de que o importante é o que ele pensa, e não o que a Bíblia fala, não o que a família fala, não o que a igreja fala, mas o que ele acha. Ele é bombardeado todo dia sobre isso. Todo dia. A existência de Deus, o seu amor, o interesse pelo homem é diariamente questionada por conflitar com a ciência que ele aprende na escola. E pelo sofrimento de amigos ou da humanidade sem que Deus intervenha. Eu não estou colocando isso com minhas palavras, né? É a pesquisa que eu fiz. Né?
os coleguinhas começam a questionar o menino cristão, dizendo, onde está esse Deus nessas horas? Né? Aconteceu uma catástrofe, não sei aonde, morreu um monte de gente. Cadê o seu Deus? É a pergunta que fazem para ele. Acontece um menino que sofreu um acidente, ou foi assassinado na escola, ou coisa parecida. Cadê o seu Deus? Por que seu Deus não impediu isso? Não existe esse Deus aí. E ele vem sendo bombardeado o tempo todo. Muito bem, vamos continuar então, né? Um outro problema também muito clássico nessa situação que a gente está colocando aqui, né? O excesso de horas de estudo exigido para que se vá bem nas provas, né, ou no vestibular, também afasta inicialmente a criança, né, dos cultos com os pais. Por exemplo, quando os pais têm a maior parte aqui, ou pelo menos uma parte daqui, deve fazer culto doméstico. Né? Qual é a primeira coisa que a criança fala para o pai ou para a mãe quando ela quer fugir do culto doméstico? Tem que estudar, amanhã tem prova. Não é isso? Não é? Está lá, ó. É isso. Né? Então, ela já está meio assim, né? E as horas de estudo, né? A escola hoje é uma coisa muito forte. Né? Exige muito da criança. Né? Eu vejo umas crianças aí passando com a mochila pesa mais que ela, de tanto livro que tem lá. É desgastante, o estudo é dominante mesmo, né, hoje, principalmente nas escolas mais particulares, é um negócio grande. Né? Mas aí começa dessa forma, né? E mais tarde, né, em continuidade a isso, né, em fugir de vez em quando dos cultos domésticos, né, ela começa a fugir também da IBD e depois dos cultos na igreja. Né? O afastamento que era então temporário, né, vira definitivo. E o não posso vira não quero. É assim que acontece. Estou errado? Quem já passou por essa experiência? O não posso começa a virar não quero. E não é de repente. É gradativo. Vem acontecendo. Vem acontecendo. Nós não vamos entrar aqui nesse trecho em como a gente deve, o que a gente deve fazer para evitar isso, ou como é que a gente pode trabalhar com isso. Vamos continuar pelo menos aí vendo como é que as crianças, os jovens, os adolescentes vão mudando, né, gradativamente. Né? E assim, adolescentes e jovens vão saindo da igreja. Pior do que sair, pior do que não vir na igreja. Né? Sem a proteção da palavra de Deus ouvida semanalmente, porque semanalmente, quer queira, quer não, ela está ouvindo alguma coisa. Ela está ouvindo alguma coisa, ela está sentindo alguma coisa está entrando, a sementinha está sendo plantada. Né? Mas pior, quando ela não vem, quando ela passa a não vir se alimentar semanalmente na igreja, né? Sem essa proteção da palavra de Deus ouvida semanalmente, ela vai se amoldando, aí sim, cada vez mais, ao mundo que a cerca. Porque antes ela tinha duas informações. Ela passava lá no mundo na semana inteira, na festa, na internet, na escola, ouvindo uma porção de coisa, tal, e papapá, e cada dia se convencendo de que aquilo é o certo e não o que ela aprendeu. Mas no domingo ela vinha na igreja e recebia outro tipo de informação, recebia outro tipo de palavra, recebia outro tipo de mensagem, e aquilo ficava na cabeça dela, e ela tinha duas informações. Quando ela não vem mais, ela só tem uma. Ela só tem a informação do mundo. Então, o que resta para ela? E ainda vamos ver uma outra situação tão poderosa ou tão complicada, né, quanto essas que a gente está colocando. Vamos tentar analisar, então, o fenômeno, né, na ótica dos pais. Você me avisa aí, o Adilson, a hora que for... Primeiro sinal agora, tá bom. Então vamos ver o fenômeno, né? Vamos começar a ver, pelo menos nesses 5 minutos que ainda restam, o fenômeno pela ótica dos pais, dos filhos e das igrejas. E depois, no domingo que vem, a gente parte
como é que a gente vai poder trabalhar juntos isso. Mas é importante que esse assunto seja discutido na igreja. É importante que esse assunto seja debatido, que esse assunto não pare por uma aula, né, para que a gente tenha os nossos filhos, os nossos jovens, as crianças que estão crescendo dentro da igreja, tenham por parte dos pais e da própria igreja uma visão de que esse risco existe. Os pais que antes tinham resposta para tudo, né, era assim que os filhos os viam, né, meu pai tem resposta para tudo, tu pergunta para ele, ele sabe. Né, minha mãe sabe de tudo, tudo. Eu pergunto, ela pá. Os pais que antes tinham resposta para tudo e que detinham total autoridade sobre os seus filhos, agora já não conseguem competir com esse tamanho avalanche de questionamento. Né? Todo dia ele chega em casa com uma pergunta diferente sobre um negócio que ele tinha certeza e que até ontem tinha certeza e hoje já não tem mais certeza. Não é assim que acontece? Tá certo. E além dos questionamentos que os pais passam a receber sem poder muitas vezes responder, né, existem até as contestações, né, quando eles começam a contrapor, né, como a irmã falou, não, a autoridade aqui continua sendo eu, você cresceu um pouquinho, você está abrindo o mundo, mas continua sendo eu. Só que aí chega alguém, né, um tio, uma tia, um irmão mais velho, você está sendo muito radical. Avó, né? Está muito radical, tem que deixar o menino falar, tem que deixar a menina falar. Né? Então o pai fica numa situação, o pai e a mãe ficam numa situação complicada, né? Porque se por um lado ele quer combater aquilo, por outro lado ele tem contestações, não só do filho, mas às vezes até de gente da própria família, quando ele quer segurar a autoridade. Muitas vezes os pais impotentes oscilam entre dois extremos. Né? Ou eles entram em rota de colisão, constante com os filhos, né? Com brigas, proibições, castigos, etc. Blá, 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 né? Ou se tornam condescendentes. Não adianta, é pior. Deixa correr. Ou ainda agem de uma terceira maneira que é ainda pior, né? Porque ficam oscilando entre uma e outra coisa. Né? Ora eles causam, ora eles castigam, ora são condescendentes. Né? Porque quando o pai toma uma linha, eu vou ser condescendente, eu vou ser autoritário, o filho tem um parâmetro. Eu sei que eu vou chegar lá, vou bater na parede e voltar. É assim porque eu sei que é assim. Ou então, não, ele vai compreender. Mas quando chega lá, uma hora vai bater na parede, outra hora ele vai deixar, ele não sabe o que fazer, não tem parâmetro. Gente, como bateu o segundo sinal, nós vamos deixar então a continuidade da nossa aula para domingo que vem. Aí no domingo que vem nós vamos entrar na questão propriamente dita, que nós estamos falando aqui como é que vimos aqui como é que isso ocorre, como é que esse fenômeno está ocorrendo nos dias de hoje, vimos o que a Bíblia diz, vimos a ótica, ou começamos a ver pelo menos, né, a ótica nós vamos ainda ver a ótica dos filhos, a ótica das igrejas, para a gente chegar então a começar a debater, a discutir que rumos tomar então diante dessa situação, ok?